Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Mente Sã Podcast. E eu estou aqui com o psicólogo Guilherme Alencar. Tudo bom? Oi, Carol, tudo Tudo bom? bom, Prazer estar Guilherme? aqui. Prazer. Se apresente aí pro pessoal. Muito prazer, né, estar aqui com a Carol mais uma vez. Na verdade, primeira vez aqui no podcast, mas a gente já fez uma live, né? Eu sou Guilherme, eu sou psicólogo clínico, eu sou especialista em terapia cognitiva comportamental e eu sou pós-graduando em neuropsicologia também. Ótimo, Guilherme. E hoje nós vamos falar sobre TCC, né? Mas não é o TCC que a gente faz na Não é a faculdade. conclusão de curso, não é a conclusão de curso, né? É a terapia cognitiva comportamental, né? Que é uma das abordagens, né, dentro da psicologia, né? A TCC, ela, na verdade, foi criada e, infelizmente, agora bem recente, um dos criadores dela veio a falecer, né? Que ele ainda era vivo, o criador da TCC. Ele criou a TCC há bastante tempo atrás, da década de 50, e ela veio a se tornar um dos grandes pilares. Hoje em dia, acho que se você pesquisar na internet, TCC sai muita coisa, né? Porque ela, de fato, cresceu bastante, e principalmente nas últimas décadas. Existem várias abordagens, né, da psicologia. Acho que você já ouviu algumas, né, sobre a psicanálise, a gestalt terapia, e uma delas é a TCC, né? Qual é o diferencial, né, da TCC? A gente trabalha muito com o conceito de cognição, né, cognição e comportamento. E aí, para as pessoas que estão ouvindo, o que seria a cognição, né? A cognição é uma forma de pensamento, né? Existe aí as situações que acontecem, a gente processa as informações e vira um pensamento, aquilo, né? Então, esse pensamento, ele é pilar, né, para a nossa saúde e para o nosso adoecimento também. Então, a TCC, ela trabalha voltada, né, principalmente com a forma com a qual a gente pensa, né? Então, por que existem pessoas que passam por situações difíceis, né, e não adoecem, e existem outras pessoas que passam por situações difíceis também e acabam adoecendo, né? É a forma como ela processou aquela informação que difere de uma para outra, tá? Então, a TCC, ela vem para estudar isso, né, para levantar uma luz sobre isso. Então, ela se apropria, né, de outras teorias, de grandes teóricos, para ela poder construir isso, e ela vem fazendo isso muito bem, né, que é um diálogo entre a psicologia, que dialoga bastante com a psiquiatria e com a farmacologia também. Então, andam todos ali muito juntos nesse sentido, tá? Então, a TCC, né, terapia cognitivo comportamental, é uma forma de levar o tratamento clínico lá no teu paciente. Isso, é uma É abordagem. uma abordagem. Exatamente, é uma abordagem, né? Então, o psicólogo, ele, quando ele vai atuar na clínica, ele opta por uma abordagem com a qual ele vai se debruçar, né? A forma com a qual ele vai enxergar a forma de ver o sujeito no mundo, né? Então, inclusive a forma com a qual ele adoeceu, né? Se você perguntar para um psicanalista sobre depressão, né, ele vai trazer lá os conceitos da psicanálise e vai trazer umas explicações segundo a visão da psicanálise, tá? Se você for perguntar para um terapeuta cognitivo comportamental por que determinado paciente desenvolveu a depressão, ele vai explicar segundo as teorias da TCC, né? Então, todos os caminhos acabam levando para o mesmo local, né? Mas ali o que difere é a forma com a qual a gente vai ver e que a gente vai intervir na saúde do paciente. Uhum. Guilherme, me tirou uma dúvida. Por exemplo, a pessoa ela não nasce com depressão, ela não nasce com ansiedade, é isso? Ela desenvolve esses... Pode falar. Transtorno, sim, transtorno. Em algum período da vida, Sim, por causa de algo. sim. O que acontece, Carol? Sobre a questão do nascer e desenvolver, né? Existem probabilidades, né, genéticas, se já existe casos dentro da sua família, né? Então, se seu pai já é de uma pessoa depressiva, então há uma chance grande de que você esteja ali com potencial de desenvolver a depressão, né? Mas o que vai fazer desenvolver ou não a depressão é os fatores sociais, entende? Então, a forma com a qual você enxerga as situações, que você interpreta e lida com as situações, e o contexto social também,
né? Então, aí a gente volta para aquela pergunta, né? Porque em determinadas situações, pessoas passam por situações parecidas, né? E acabam adoecendo ou não. E aí entra a questão da genética, né? Se existe uma probabilidade de desenvolver mecanismos, né? Estratégias de enfrentamento. Por exemplo, uma pessoa ela pode estar muito preparada para poder enfrentar, por exemplo, uma demissão. Outra pessoa pode não estar tão preparada para enfrentar essa demissão. Então, a forma como isso vai impactar vai ser diferente na vida das duas, né? E aí a TCC ela vai avaliar todo esse conjunto, questões genéticas, questões sociais, questões culturais e as estratégias que cada um tem para poder enfrentar essas situações, entende? Então, quando a gente vai fazer uma questão de uma anamnese, por exemplo, né, conhecer o paciente, conhecer a história de vida, a gente busca entender todo o contexto, né, o contexto com o qual a pessoa está inserida, né? E outro ponto muito importante, né, dentro da TCC é a visão que a pessoa tem de si mesma, a visão que a pessoa tem do mundo e a visão que a pessoa tem dos outros, tá? Então, são formas importantes da gente entender a questão do adoecimento. Por exemplo, se a pessoa tem uma visão de um mundo que o mundo é um lugar horrível, um lugar terrível, tá? Então, ela vai ficar totalmente, muitas vezes, na defensiva ou acreditando que coisas ruins vão acontecer, porque o mundo é um lugar perigoso, é um lugar horrível, tá? E isso pode, né, a depender de todas essas variáveis que eu já citei, desencadear uma ansiedade, uma depressão. Entende? Então, a gente nasce com potencial de desenvolver a ansiedade, com potencial de desenvolver a depressão. Agora, se vai se desenvolver ou não, depende de como a pessoa está inserida ali no meio dela, nas relações dela, na visão que ela tem de si e do mundo. Certo. Eu só quero pedir uma coisa, para tu não fugir do microfone. Tem nada não, mas ele vai falando e vai... Eu vou me entortando. E vai se entortando. A sua câmera principal é essa. Não, mas está ótimo. Mas tenta falar sempre de frente para o áudio ficar 100%. Tá ótimo. Sim, então vamos lá. Para a gente conseguir, né, para quem está em casa, Guilherme, entender como é que funciona mesmo na prática a terapia cognitivo-comportamental. Tu pode falar assim um exemplo de algum caso que você trata, lógico, sem citar nomes e tudo, para a gente conseguir entender como funciona mesmo na clínica, quais são os problemas daquela pessoa, quais são as estratégias que tu traça para tratar aquela pessoa através da TCC, né? Sim, perfeito, perfeito, né? Para eu explicar isso, eu vou me delongar um pouquinho, tá? Mas vou tentar ser o mais claro possível. A TCC, como eu estava falando, ela trabalha a partir da ideia do pensamento, certo? Então, houve determinada situação na vida da pessoa, vamos colocar uma demissão, tá certo? E aí houve a interpretação daquela situação, que é o pensamento, tá? Aquele pensamento ele vai gerar uma emoção, certo? E aquela emoção pode ser tristeza, pode ser angústia, ou pode ser felicidade, enfim, depende de como a pessoa entendeu aquela situação, tá? E aquela emoção, ela vai desencadear um comportamento, certo? Então, vira meio que um ciclozinho. Se você pensar situação, pensamento, emoção, comportamento, e aquele comportamento vai reforçar aquele pensamento. Volta para o ciclo. Por que eu estou explicando isso? Porque a TCC trabalha em cima desses conceitos, certo? Então, vamos supor que a pessoa passou por essa situação da demissão, a empresa estava passando por um momento difícil e teve que, de fato, cortar um quadro, tá? Mas a pessoa pode interpretar aquela situação, né, como se fosse incompetência dela. Ora, eu estou sendo demitida porque eu sou incompetente, que eu não consigo ficar em determinado local, eu sou isso, enfim. Então, aquilo pode desencadear uma emoção, uma tristeza, um profundo, uma angústia e um comportamento de reclusão, de não buscar mais emprego, de se isolar, entende? Então, e esse comportamento vai reforçar esse pensamento de que eu sou inútil, eu mereço mesmo estar, né, distante, eu mereço estar recluso. Então, a ideia é que a gente possa identificar, né, os pensamentos que estão influenciando no comportamento da pessoa, certo? Parece uma coisa fácil, mas não é, porque uma das formas que a gente tem para poder identificar isso, tá, é a gente fazendo um registro,
tá? Uma das técnicas que o psicólogo usa é fazer um registro dos pensamentos do paciente. Mas só quem pode registrar isso é o próprio paciente, tá? Então, ele vai, dia a dia, fazer esse registro, tá, dos pensamentos dele a partir da emoção que ele teve. Tá? Guilherme, eu estou sentindo uma angústia forte no decorrer do meu dia, eu não sei explicar. Ou então, às vezes, eu entro no meu quarto, eu deito, eu choro. Ou então, no banho, eu choro. E aí, o que é que estava passando pela sua cabeça naquele momento em que você começou a sentir essa emoção? Tá? A gente não se percebe esses pensamentos, a gente está sempre com um fluxo de pensamentos muito intenso acontecendo. Tá? Alguns dentro da nossa limiar de percepção, que é a consciência, né? O que é que a gente percebe, o que a gente está pensando, e outros estão em um outro tipo de percepção que a gente passa despercebido. É um pensamento tão rápido que ele passa despercebido. Mas mesmo ele passando rápido e a gente achando que ele passa despercebido, ele está gerando uma emoção, certo? E aí essa emoção, ela pode desencadear um comportamento que vai ser um comportamento que vai reforçar um pensamento, tá? Ou seja, a gente vai desenvolver com o paciente estratégias, certo? De identificar esses pensamentos para que a gente possa intervir neles, tá? Então, a partir dessa intervenção no pensamento, porque o que é interessante desses pensamentos, Carol, eles não são racionais, não todos, certo? Muitos desses pensamentos não passam por uma análise crítica. Você lembra que eu acabei de falar que alguns deles passam pela tua atenção e outros não. Esses que não passam, eles não passam pelo crivo de uma análise crítica, né? A gente não reflete sobre eles. Eles simplesmente passam e a gente acredita que eles são reais, certo? E a gente age como se eles fossem reais. E aí, muitas vezes, isso traz um prejuízo. O que a gente vai desenvolver com o paciente, né, é exatamente essa observação, essa análise desses pensamentos. E a partir que você começa a analisar o teu pensamento, tudo muda, né? A emoção, vamos supor que a pessoa começa a pensar sobre aquela situação que a gente estava falando, da demissão. A pessoa passa a pensar pelos pensamentos. Poxa, por que será que me demitiram? Né? E aí ela começa a ampliar a visão dela, começa a olhar um contexto social. As pessoas, a crise econômica, né, muitas empresas estão demitindo. Será que é por competência minha ou não? Será que não é porque a empresa precisou fazer um corte? Quem mais foi demitido? Foi só eu? Quando vai ver, 10 pessoas foram demitidas, 15 pessoas. Né? Então, isso já traz menos angústia para a pessoa. Fazer esse tipo de avaliação, fazer esse tipo de análise crítica sobre esse pensamento, já vai diminuir muito aquela emoção que ela sentiu, né? Aquele pensamento sobre ser inútil, aquele pensamento sobre ser inadequado para aquele ambiente de trabalho, e a emoção, consequentemente, vai diminuir. Então, essa emoção diminuindo também, esse comportamento de se isolar vai diminuir, e ela vai voltar a um estado próximo de funcionalidade. Ficou claro? Deu para entender, deu para entender. E quando, no caso, por exemplo, o culpado é a pessoa mesmo, ela não teve capacidade de lidar com aquele cargo e tudo? Sim, pronto, perfeito, tá? A ideia da TCC, né, é desenvolver estratégias para a pessoa, né, saber lidar com os estresses e com as responsabilidades do dia a dia. Vamos supor que em determinado momento ela não soube lidar com o cargo, como você estava dizendo, tá? E aí ela pode, né, inferir daí de que ela é inútil, que ela é incompetente para aquele cargo, tá? E se a gente conseguir ampliar essa visão, né, se a gente conseguir ter um pensamento mais crítico, por que será que ela não conseguiu lidar com aquele cargo? Tá? Será que algumas coisas mudaram na vida dela? Será que foi uma promoção que ela não estava pronta, mas mesmo assim ela pegou aquela promoção? Tá? Então, a gente tentar entender o contexto pelo qual, né, ela não conseguiu alcançar aquele desempenho que ela esperou ou que as outras pessoas esperaram. Tá? E entender que aquilo ali é um recorte, é um momento da vida dela, aquilo ali não diz sobre ela. Tá? Então, muitas vezes as pessoas acabam tirando, né, para a sua vida, para um total da vida, um recorte da sua vida, um momento. Né? Falhar, todos nós vamos falhar. Né? Errar, todos nós vamos errar, mas isso não define a gente. Certo? Então, a ideia é que a gente possa saber lidar com os nossos erros, saber lidar com as nossas falhas, saber lidar com o não, né? E saber que em determinados momentos a gente não vai alcançar aquilo do esperado, né? E aí trabalha-se resiliência, trabalha-se muita coisa nesse sentido, né? Inclusive frustrações, né?
dentro da sociedade que a gente vive, né, a gente não está muito preparado, ou a gente não tem se preparado para lidar com as frustrações, né? Quando a gente acredita que a gente quer muito alguma coisa, a gente quer muito um projeto, quer muito, a gente só acredita que vai dar certo, né? Aquela ideia do pensamento que você foca naquilo e vai dar certo, mas nem sempre vai dar, né? E a gente tem que saber lidar com isso também, porque existem fatores externos, né? Existem uma série de coisas que estão influenciando naquele teu projeto, e você mesmo pode estar numa época que você não estava bem, né? E aquilo ali, trabalhar com isso, saber lidar com isso é crucial, né? Para que a gente possa não adoecer. Agora sim, Guilherme, essas pessoas, né, com quem você trabalha e tudo, esses pacientes, eles geralmente têm algum tipo de transtorno, ou tem depressão, ou tem, sei lá, transtorno bipolar, ou tem ansiedade, ou você trabalha com pessoas que não têm nenhum transtorno, mas estão naquele momento passando por isso, por essa situação tu está entendendo essa minha pergunta? De ter esse pensamento, poxa, eu não sou capaz, o que foi que aconteceu e tudo. Explica um pouquinho, assim, para... Pronto, explico sim. Geralmente, né, as pessoas que chegam no consultório, elas já estão com um conjunto de sintomas, né? Seja ele de ansiedade, seja ele de depressão. Os mais comuns são, né? Inclusive, o Brasil ele é o segundo no mundo em ansiedade, tá? Então, a gente, muitas vezes, acredita que a depressão é maior, né? Mas, na verdade, é a ansiedade, tá? E aí, é importante a gente entender que existe uma ansiedade que ela é benéfica para a gente, que mantém a gente alerta, que mantém a gente produtivo, que mantém a gente cuidadoso no nosso trabalho, na nossa vida. Mas existe a ansiedade patológica, tá? Que essa ansiedade patológica, ela traz muitos prejuízos e muitas vezes incapacita o paciente. O que acontece? Quando as pessoas vêm buscar um profissional da área da saúde, seja um psicólogo, seja um psiquiatra, tá? Ela já vem quando aquilo já está trazendo muitos prejuízos a ela. Certo? Então, não necessariamente ela esteja ali com um diagnóstico, mas ela está com sintomas daquele quadro, tá? Então, chegam mais pessoas, né, com esses sintomas já de ansiedade, já com sintomas de depressão, e aí, mas também passando por situações da vida dela, né? Seja uma situação dessa de emprego, seja uma situação de luto, de perda, né? Seja, enfim, pensamentos que ela está tendo, e a TCC vai tentar ajudar elas nesse sentido, tá? Mas a ansiedade, né, ela tem um funcionamento muito específico, né? Como eu estava falando anteriormente, né, sobre a questão da visão de mundo. Muitas vezes, a pessoa que é ansiosa, ela interpreta as situações como se fossem maiores do que elas de fato são, tá? Existe um conceito que é chamado de distorção cognitiva, bonito, né? Mas é só para explicar que é um erro, entre aspas, do pensamento, certo? Aquele processamento de informações, né, que você está tendo sobre determinada situação, ele está distorcido por algum motivo. Guilherme, o que é que pode fazer um pensamento ele ficar distorcido, certo? São fatos que acontecem na vida da pessoa. Vamos supor que a pessoa teve uma decepção amorosa, né? E aí isso no início da adolescência, e foi abandonada ou foi traída. E aí, num outro relacionamento, ela também se envolve em um outro relacionamento difícil, onde ela tem essa sensação de que foi deixada, de que foi traída. Não necessariamente aconteceu, mas o importante para ela é o que ela está sentindo, né? E aí isso vai acontecendo ao ponto de que ela cria ali um padrão. Nosso cérebro ele trabalha em padrões, tá? A gente sempre está buscando um padrão para facilitar a nossa vida, para colocar as coisas dentro de caixinhas, certo? Então, ele vai dizer, olha, então você nunca vai dar certo para relacionamentos, certo? As pessoas vão te deixar. E você tem que ser, talvez, a mais esperta do relacionamento, senão a pessoa vai te deixar, tá certo? Então, ela criou aqui esse esquema, certo? É uma forma de funcionamento dela. Nos próximos relacionamentos, ela não vai se permitir dentro do relacionamento. Ela vai tentar ser aquela pessoa mais esperta, ou então ela vai tentar deixar as pessoas primeiro, com medo de que as pessoas deixem ela. Entende? Para evitar o sofrimento.
porque ela já criou essa regra de que ela vai ser abandonada, certo? Então, isso aí, né, esse esquema que ela criou vai desencadear alguns pensamentos automáticos, certo? Que é esse fluxo de pensamento rápido que acontece, certo? Então, esse esquema que ela criou vai desencadear esses pensamentos. Então, às vezes, se ela estiver dentro de um relacionamento e a pessoa tiver num dia mais difícil, ficou um pouco mais distante dela, ela já pensa, poxa, é agora, esse cara já está prestes a me deixar, ou ela já está prestes a me deixar, certo? E aí ela já começa a ter todo aquele fluxo de emoções. Aí a gente passa por aquele ciclo de novo. Situação, pessoa ficou distante. Pensamento, você deixada. Emoção, começa a ter uma emoção negativa. O comportamento, ela começa a se isolar da pessoa. E aí repete todo o ciclo de novo. Entende? Então, a TCC ela veio para exatamente quebrar esse ciclo, né? Tentar uma nova forma de pensar, tentar ampliar a visão nesse sentido, né? Que a pessoa possa ter um pensamento mais crítico sobre o que ela está pensando e sobre o que ela está sentindo, tá? Então, essa questão do esquema que ele é criado, ele não é criado do dia para a noite, tá? A pessoa, às vezes, começou esse esquema na infância, né? Deu o exemplo num relacionamento, mas pode ser sobre qualquer coisa. E aí a pessoa começou a acreditar nisso na infância, que vai sendo reforçado durante a vida dela, na adolescência, na vida adulta, enfim. Tem pessoas que só vêm lidar com esses esquemas, né, já na vida adulta, já idosas. E quanto mais o tempo passa, mais difícil fica de reestruturar isso aqui, de mudar isso aqui. Entende? Porque fica cristalizado. Quanto mais tempo passa, mais difícil fica. Ora, se houvesse uma intervenção, com esse mesmo exemplo que eu dei, no início da adolescência, quando começaram esses problemas, seria uma outra história, né? Então, quanto mais cedo for essa intervenção no problema, melhor é. Certo, ótimo. E assim, continuando aqui a questão da ansiedade, né, Guilherme? O mundo inteiro vem passando por um momento bem difícil, né? Desde lá, aqui no Brasil, desde o começo de 2020 e tudo, até agora, graças a Deus está melhorando. Mas as pessoas ficaram muito ansiosas, né? Teve gente que nunca teve uma crise de ansiedade, apresentou, né, nesse período. E indo aqui para o lado da TCC, como é que ela funcionaria no caso de uma pessoa que tem crises de ansiedade? Por exemplo, a pessoa está aqui dirigindo, começa a passar mal, começa a faltar ar, ou então está no trabalho e, de repente, o coração acelera, fica... Eu estou falando aqui os sintomas, tá? Não que eu seja ansiosa. Conhece alguém que conhece alguém. Eu conheço alguém. Mas vamos lá, sei lá. Pelo que eu li, né? A pessoa fica com falta de ar, coração acelera, mão treme, mão fica dormente, corpo fica dormente, sei lá, né? E aí, como é que ela vai agir se ela está fazendo esse... Se ela está sendo tratada com a TCC? Perfeito, perfeito. Né? Só para a gente retomar a questão desse período que a gente está vivendo agora, né, que é bem atípico. Desencadeou muito essa questão da ansiedade por ser algo totalmente novo, né? Então, nem os cientistas tinham a exata dimensão logo quando começou do que seria, do impacto que seria isso na saúde das pessoas, no mundo, enfim. Então, o medo do desconhecido, entende? Então, aquilo, quando eu não conheço algo, fica muito fácil de eu tornar ele muito maior do que o que de fato ele é, né? Não que seja algo fácil, né? Que não foi, mas o desconhecido torna aquilo muito pior, certo? Então, e quando a pessoa ansiosa ela avalia uma situação, tá? Geralmente ela avalia a situação quando uma situação muito difícil, tá? E que ela tem pouca capacidade de enfrentar essa situação, certo? Então ela sempre se sente despreparada frente a essas situações que vão acontecer. Tá? Então, por isso que ela fica muito ansiosa, né? Ela se sente ali vulnerável muitas vezes, certo? Então, é importante a gente entender que a gente tende a lembrar mais das situações negativas, certo? Por quê? Né?
muitas vezes as pessoas, com o passar do tempo, né, elas vão ficando um pouco ali nihilistas, né, desacreditadas dos relacionamentos, da vida, de tudo, porque ela tende, tá, a de ter lembranças mais negativas do que positivas. Talvez, se você for enumerar, quantificar, muito provável que ela tenha tido mais experiências positivas do que negativas. Mas na percepção dela, a vida dela foi muito mais difícil do que fácil. Tá? Por que isso acontece? Evolutivamente, a gente precisou lembrar mais dos eventos negativos, certo? A gente, enquanto lá na savana, né, caçando, a gente tinha que lembrar que naquele rio, naquele lago, tá, um crocodilo tentou atacar a gente uma vez. Então, a gente não pode ir naquele rio novamente, a gente tem que lembrar do perigo, certo? Evolutivamente, a gente precisa lembrar mais do perigo, tá, do que das coisas positivas. Então, isso contribuiu também para a questão da evolução da ansiedade na gente, certo? E sobre essa questão do que aconteceu, né? A gente precisou enfrentar, né, algo muito desconhecido e algo muito grande. Então, isso potencializou, certo? Algo que muitas pessoas já tinham. A gente ser privado, né, de eventos, de lazeres, de outras coisas, do convívio social, né? Para o brasileiro é muito difícil, principalmente para o brasileiro, porque ele é muito caloroso, né? A gente gosta muito de estar com pessoas, de conversar e de se relacionar. E essa privação, com certeza, é como se fosse era uma válvula de escape de estresse, da rotina, do trabalho, das inseguranças, né? Quando você falou que a pessoa estava no carro e, de repente, ela teve esses sintomas de ansiedade, né? É importante a gente entender o que era esse de repente, entende? Porque não partiu do nada, partiu de um fluxo de pensamentos, certo? Então, ela estava dirigindo, vamos supor que ela estava indo ao trabalho, certo? E ela estava indo ao trabalho e o trabalho dela está sendo muito estressante, está sendo muito desgastante, ao ponto que ela pensou que eu não consigo lidar com todo esse estresse. Pode ter sido, tá? Então, esse fluxo de pensamento que vai ocorrendo, né, desencadeia toda essa questão do pensamento e das emoções, certo? Então, como a TCC trabalharia nessa situação, certo? A gente iria, inicialmente, o terapeuta, ele trabalha sempre, né, muito junto do paciente, no sentido de ser uma dupla, tá? Então, ele vai auxiliar o paciente a identificar esses pensamentos, certo? Então, esses pensamentos, a gente vai fazer ali uma análise dentro da sessão para que a gente possa resgatar isso. E é muito interessante, Carol, quando a gente consegue fazer uma retrospectiva dentro da sessão, que a pessoa ela desenvolve a ansiedade dentro da sessão. Ela estava calma, estava tranquila, ela estava conversando sobre as questões normais, e a gente, mais aquela situação X, tá? Descreve para mim como foi a situação. E a gente começa a descrever a situação, pede para que a pessoa escreva com detalhes. E ela começa a relembrar toda a situação com riqueza de detalhes, ao ponto que o fluxo de pensamento que aconteceu no fato venha agora para ela, tá? E aí ela começa a ficar, você percebe que a respiração começa a ficar mais ofegante, né? A gente pede para que a pessoa possa descrever o que ela está sentindo naquele momento. E assim a gente vai conseguir registrar, tá? Possivelmente os pensamentos que ocorreram. Tá? E aí, nessa identificação desses pensamentos, é o pontapé inicial, né? Que aí a gente vai entender qual é o padrão desses pensamentos. Como eu falei, nosso cérebro ele trabalha em padrão. Então, vamos supor que no carro, ela pensou que ela não conseguiria enfrentar aquelas situações do trabalho. Tá? Em uma outra situação, ela estava em casa e ela também teve essa sensação de ansiedade, esses sintomas, né? Anteriormente, vamos supor que ela teve uma discussão à tarde com o marido, naquela hora deitada, ela lembrou do que aconteceu, começou a ouvir música, começou a fazer alguma coisa, esqueceu, mas começou a sentir os sintomas. Ou seja, né? Ela passou por uma situação que desencadeou esse pensamento, por mais que ela tenha esquecido, né? Está tendo esse fluxo de pensamento, ela não está percebendo alguns pensamentos, mas esse fluxo de pensamento está acontecendo, tá? E aí vai desencadear a emoção. E ela pode ter pensado o quê? Que naquela situação com o marido, ela não aguenta mais também.
Você está vendo um padrão de pensamento aqui? No trabalho ela diz que não aguenta mais, no relacionamento com o marido ela diz que não aguenta mais, ou seja, em outras situações da vida dela, pode estar esse pensamento, eu não aguento mais essa situação, eu não aguento mais isso, tá? Fica bem apagado, não é tão nítido, é um pensamento tão nítido. Mas quando a gente investiga, quando a gente se debruça sobre ele, a gente consegue identificar esse padrão de pensamento, tá? E aí a gente consegue fazer uma intervenção voltada para aquele tipo de pensamento. Existem tipos de pensamento, né? Que são as cognições, e aí a gente volta para aquela história da distorção cognitiva. Existe, né, esse erro do pensamento, né? Existem tipos de distorções cognitivas que são sei lá, generalização, por exemplo. Então, aconteceu um evento aqui na vida com a pessoa e ela vai pensar que sempre vai acontecer isso. A exemplo do relacionamento, tá? Vamos pensar na catastrofização, nome, né? Mas ele está bem voltado para aquela ideia do catastrófico. Pensamento catastrófico. Eu penso que tudo que vai acontecer vai ser ruim. E esse é um tipo de pensamento muito peculiar da pessoa que é ansiosa, tá? Se você sente que você tem ansiedade, né, você pode perguntar a alguém que tem ansiedade, quando ela estiver passando por determinada situação, o que é que você acha que vai acontecer? Ela sempre vai dar um pior resultado possível, entende? Então, porque já é um padrão de pensamento que ela tem, de que as coisas vão desandar, de que ela não vai conseguir. Não é uma pessoa pessimista, né? Ela só acredita que aquilo de fato vai acontecer porque houve uma sequência de fatos na vida dela que levaram ela a pensar daquela forma. Tá? E a ideia é que o psicólogo inicialmente possa fazer isso com o paciente caminhando lado a lado, ao ponto de que o paciente desenvolva essa autonomia para que possa andar sozinho. Ele mesmo identificar esses pensamentos, ele mesmo identificar essas emoções e ele mesmo fazer as intervenções necessárias, né? Aí a gente fala em alta, né? A alta do paciente. É quando ele já consegue ter ferramentas para poder enfrentar as situações do dia a dia dele. Entende? Mas assim, voltando lá para aquela pessoa lá que estava no carro, indo para o trabalho, e aí teve esses pensamentos, tudo começa no pensamento, né? Pensamento, emoção, vira um comportamento. Né? E aí a pessoa começou a se sentir mal. E não foi do nada, né? Como você Não foi do nada. já estavam ali e ela não estava percebendo. E ela estava pensando, por exemplo, né? Estava pensando, eu não sou capaz de lidar com esse trabalho, está muito estressante, eu tenho muitos problemas para enfrentar. E lá no carro, os pensamentos viram emoções, ela começa a ter uma crise. Exatamente. E aí a terapia cognitiva comportamental, o nome a TCC. E aí a TCC, ela entraria como o quê? A pessoa ia ter essa consciência, opa, estou tendo a crise, vamos supor. Como eu interrompo essa crise? É mais ou menos isso? Eu fiz um trabalho, eu estou dando um exemplo, eu fiz um trabalho com um psicólogo que quando eu estou tendo a crise, eu tenho que parar o carro, eu tenho que respirar, eu tenho que contar até 20, ou eu tenho que ligar para uma amiga. O que ela tem que fazer? Assim, como é na prática mesmo que a TCC funciona? Pronto, perfeito, tá? E só para poder complementar, né, aquela história do comportamento, e o comportamento ele acaba desencadeando também respostas fisiológicas, por isso que às vezes a pessoa sente um formigamento na mão, uma pressão no peito, certo? Isso que você descreveu, tá, são estratégias com as quais o psicólogo ele pode se utilizar para poder conter a crise, tá? Então, a crise ela é só a ponta do iceberg, certo? É só aquilo que saiu da água, só a ponta mesmo. Então, a pessoa está tendo uma crise, ela precisa sair daquele momento de crise, certo? Então, existem técnicas dentro da TCC, né, que auxiliam a pessoa a manter uma espécie de controle, certo? Porque dentro da ansiedade, o que é que acontece? A pessoa está tendo a crise e ela pensa que ela vai infartar, ela vai morrer naquele momento, entende? Então, aquilo se intensifica, porque ela sente que ela está perdendo o controle. E aquilo vai aumentando, e aquilo vai aumentando, tá? Então, quando ela sente que ela tem um pouco mais de controle daquela situação, isso tende a reduzir, certo? Como é que ela pode ter mais controle dessa situação? De fato, seria, óbvio, encostando o carro, para que ela pudesse se manter segura, tá? E aí, ela controlar a respiração. Às vezes, a gente esquece, numa situação dessa, de como respirar. É algo tão intuitivo que a gente faz,
mas a respiração, ela fica uma respiração mais curta. Aquela respiração muito mais curta, que traz uma pouca oxigenação, na verdade, muita oxigenação para o cérebro, certo? E você hiperventila. E você fica com essa sensação de a vista apagando, das coisas, a mão formigando, né? Você precisa respirar lentamente, contar até 5, e aí você solta a respiração. E você vai repetindo esse processo para que você possa regular primeiro a tua respiração. E aí vai te trazer uma sensação de controle. Opa, estou controlando minha respiração, automaticamente você já vai sentir um pouco melhor, certo? O funcionamento do teu organismo volta a um estado mais próximo do normal. E aí você pode fazer outras estratégias. Tem um relaxamento muscular progressivo, certo? Que você vai contrair a tua musculação, a tua musculatura, tu vai respirar junto com essa técnica de respiração e você vai relaxar a tua musculatura. Existem segmentos de musculatura que você pode iniciar: braços, face, pés, coxa. E a ideia é o quê? É tirar, né, o foco do teu pensamento nos processos que estão acontecendo no teu corpo. Entende? Você vai começar a pensar agora, focar tudo nos músculos da tua mão. E tu vai contrair com bastante força por 10 segundos e vai soltar junto com a tua respiração. Tá? E aí você começa a desviar o foco do que você estava pensando para as tuas mãos, para as tuas pernas. Entende? Isso auxilia muito porque a pessoa, quando ela está ansiosa, ela tende a reparar em coisas, né, que pessoas geralmente não reparam, tá? Vamos usar o exemplo de uma pessoa que tem medo de entrar no elevador, tá? Então, ela fica muito ansiosa ao entrar no elevador. E quando ela entra no elevador, ela vai reparar em cada ranger de cada estruturinha do elevador, coisas que as pessoas geralmente não reparam, tá? E aquilo vai reforçar aquele pensamento de que não é seguro, de que ela pode cair a qualquer momento, entende? Então, quando a pessoa está em crise, ela também repara em cada detalhe do corpo dela. Por isso que muitas vezes aumenta o pensamento de que ela está tendo um infarto, né? E mão formigando, eu já vi minha mão formigando, eu já vi essa história da mão formigando na TV, do lado esquerdo, eu estou infartando. Tenho certeza de que eu estou infartando, né? E aí a pessoa aumenta mais esse pensamento de vulnerabilidade, entende? Então, existem estratégias com as quais podem te tirar da crise, certo? Mas aquilo ali não é a solução, ali é paliativo, né? Porque existe uma estrutura muito maior daquela ansiedade por baixo d'água, né? Que você tem que trabalhar, e aí é exatamente aquela questão do pensamento, né? O pensamento que desencadeou toda aquela situação que você vivenciou dentro do carro, entende? Então, é o que a gente chama de situação gatilho, certo? Houve alguma coisa que te lembrou que no trabalho está muito pesado, né? Houve alguma coisa que te lembrou que você não iria conseguir. Então, identificar esses gatilhos, identificar esses pensamentos e tentar intervir em cima desses pensamentos, né? É a forma com a qual a TCC trabalha. E é tudo muito... A ideia, ao final do processo terapêutico, é que o paciente ele possa se apropriar disso, né? Se apropriar minimamente desses conceitos e desse funcionamento dele. Tá? Ele não vai sair um especialista em TCC, mas ele vai sair um especialista na vida dele, né? Ele vai sair um especialista em intervenção dos problemas dele mesmo, certo? Então, quando esses problemas acontecerem, ele já sabe o que ele pode fazer, a quem ele deve recorrer, certo? E como ele sair dessas crises e evitar novas crises. Acho que é basicamente isso. Estou perguntando aqui se tem cura à ansiedade. Ansiedade? Pronto. Entendi, pronto. Em relação, a gente não trabalha dentro da TCC com um conceito de cura, certo? Porque a ansiedade é algo natural do ser humano, certo? Então, a gente não vai curar algo que seria natural do ser humano. Agora, a ansiedade patológica, a gente consegue sim viver uma vida sem ter essa ansiedade patológica, desses sintomas que você descreveu, Carol, né? Sem que você tenha que experimentar esses sintomas, certo? Então, quando você passar por uma situação que anteriormente era aversiva para você, como, por exemplo, dirigir um carro, tem pessoas que têm fobia, como entrar no elevador,
num avião, ou entrevista. Tem pessoas que passam muito mal quando vão para entrevista de emprego, né? Entrevista de emprego, a pessoa fica ali passando mal. Então, ela vai desenvolver ferramentas, né? Ela vai ser especialista nos problemas dela, dentro do cotidiano dela. Se dentro do cotidiano dela ela precisa pegar um carro para ir para o trabalho, se dentro do cotidiano dela ela precisa conversar com o chefe sobre assuntos da empresa, né? Sem que aquilo traga um prejuízo para ela, entende? Então, pode ser que em outra situação completamente nova, ela venha a sentir alguns sintomas de ansiedade, né? Como, por exemplo, o que a gente passou, né? Vamos pensar pessoas que estavam em processo psicoterápico de 2017 até começo de 2020, estava tudo controlado, né? E aí veio tudo, e aí isso pode ter desorganizado a pessoa, mas rapidamente ela pode voltar, né? Se ela já tiver todo esse background, todo esse trabalho feito, ela volta para um funcionamento normal, certo? Então, é importante a gente entender que em determinado momento pode surgir novamente aqueles sintomas, certo? Mas a pessoa ela vai conseguir identificar as situações gatilho, vai conseguir identificar esses pensamentos e vai conseguir intervir, como se ela tivesse um extintor de incêndio todo tempo, né? Ela não vai precisar ligar para os bombeiros e esperar os bombeiros chegarem, tá? Então, no menor chama que tiver dentro da casa, ela já vai conseguir acionar ali o extintor de incêndio sem que aquilo se torne patológico, sem que aquilo se torne um incêndio muito grande. Então, a ansiedade ela é controlável, não é isso? Ela não é... A gente não pode ficar curado 100% da ansiedade. Não tem como ficar curado 100% da ansiedade, né? Dizer que aquilo nunca mais vai acontecer, né? Porque, como eu expliquei, né? É algo que é inerente do ser humano. A gente precisa da ansiedade. Ela precisa estar ali dentro de uma taxa de funcionamento bacana para você, né? Então, quando aquilo se excede, aí ela vira patológica, certo? Mas não tem como a gente retirar a ansiedade da nossa vida totalmente, tá? Porque a gente precisa da ansiedade para que a gente possa funcionar. A gente, né? Precisa do cortisol, né? A área da saúde a gente estuda também. Só que o cortisol é cortisol? Cortisol, pronto. Ele em excesso, aí vai causar Exatamente, Carol, né? exatamente. E isso que você trouxe da questão do cortisol é muito bacana, porque o cortisol, existem muitos estudos dele relacionados ao estresse, né? E o estresse, ele já é cientificamente comprovado que ele é um forte aliado da ansiedade. Então, uma pessoa que passa por muitas situações de estresse, ela tem uma probabilidade muito grande de desenvolver uma ansiedade patológica, certo? Então, você controlando essa ideia também do cortisol, olha como é importante. Se a gente souber, né, o funcionamento, como a gente funciona, a gente consegue impedir ou evitar que determinadas situações aconteçam. Tá? Se eu sei que isso era muito comum comigo, tá? Eu dirigia e eu ficava ouvindo, eu gosto muito de ouvir rap, e eu ia no trânsito ouvindo rap, e eu me percebia que quando eu chegava no trabalho, eu estava um pouco mais ativo, reativo, tá? Então, eu estava mais agitado, estava com mais energia, mas eu também estava mais reativo. Isso era um problema porque para trânsito, né, para gerar uma discussão, é muito fácil, você está muito reativo. E aí eu percebi, eu identifiquei isso, o que é que está acontecendo, que eu estou me percebendo um pouco mais estressado. Tá? Não que o rap funcione dessa forma, tá? Mas para mim, no meu funcionamento, tá? Então, como eu escutava para malhar, como eu escutava para exercer atividades que exigiam energia, quando eu escutava dentro do carro, eu tinha essa energia disponível, tá? Então, eu percebi isso e eu comecei a fazer um contraponto, tá? O trânsito já é estressante para mim, então eu não vou ouvir algo que me disponibilize mais energia, eu vou tentar ouvir algo mais calmo. Então, eu começava a ouvir um MPB, alguma coisa que me tranquilizasse, certo? Para que essa é a ideia do funcionamento que a gente tem que ter, tá? A gente saber quais são os nossos pontos fortes, os nossos pontos que devem ser mais trabalhados e a gente conseguir intervir, né? Porque se eu não houvesse identificado isso, talvez eu tivesse sido reativo em uma situação que eu não deveria, que eu deveria ser mais diplomático, saber lidar com a situação dentro do trânsito ou no trabalho de alguma forma. Entende? Tudo é questão de se perceber, né? De ter esse exercício da consciência. O que é que está acontecendo comigo? Porque quando tu falou lá que a ansiedade tem um iceberg todo submerso, enorme, né? A crise é a pontinha que aparece, então não adianta a pessoa só controlar a crise lá sem tratar com terapia, né? Com outras coisas, a questão
da parte submersa, né? E como é importante, né, fazer a terapia, a psicoterapia. E outra questão que eu ia comentar contigo como você falou, a música ela estava te deixando mais agitado sem tu perceber, né? Só foi perceber depois, foi fazer essa autoanálise de ver o que é que estava te deixando mais reativo, né, como você falou. E eu lembrei de uma coisa que eu não sei se tem a ver, mas para os ansiosos, para ficarem mais calmos, a questão da meditação, de silenciar a mente e parar ali os pensamentos. Vocês trabalham isso também, psicólogo? Com certeza, com certeza. A gente trabalha bastante, né, com essa questão do relaxamento, com a questão da meditação, né, a questão do mindfulness, que a ideia de você conseguir esvaziar, né, vou botar muitas aspas para que fique mais fácil da compreensão, né, esvaziar sua mente ali. Porque o que acontece? A gente trabalha, né, a gente vive hoje em dia sobre enxurradas de estímulos, certo? Então, você está sob o estímulo do celular, você está sob o estímulo ou do trabalho, trabalhando, ou quando você chega tem a TV, ou isso, aquilo, enfim. Quanto mais a gente recebe estímulos, nosso cérebro está trabalhando mais, ele está processando mais informações, certo? Então, existem pessoas, e hoje existe também muito uma romantização da vida corrida, né? Existe muito, não, meu dia é corrido, isso, e tem que ser um dia corrido, quando tem pessoas que se sentem culpadas quando o dia está tranquilo, né? Quando estão de folga, quando estão nada para fazer, o nada para fazer às vezes incomoda as pessoas. Eu adoro esse dia do nada, só que tem uma pessoa ali, ó, que sempre me critica, mas engraçado, o dia do nada, às vezes eu me permito, eu fico sem fazer nada, mas não é sempre não, tá? É só uma vezinha. Faz bem, né, para a saúde mental. Bem, Carol, faz muito bem para a saúde mental, certo? Porque o que acontece? A gente está sempre muito com enxurradas de estímulos, certo? E aí o nosso cérebro ele acaba trabalhando, tendo que processar cada vez mais informações. E muitas vezes a gente não consegue parar de estar processando informação, certo? Na verdade, não é nem parar, é reduzir essa quantidade de processamento de informação que a gente está, certo? E isso potencializa a ansiedade também. Certo? Então, a ideia da meditação, a ideia do relaxamento é que a gente consiga reduzir essa quantidade de atividade cerebral, certo? Então, quando você consegue meditar, quando você consegue controlar a tua respiração, quando você consegue fazer um relaxamento, né, isso vai reduzir a quantidade, né, de atividade mental, certo? E isso aí vai, consequentemente, reduzir também a ansiedade. E aí isso envolve muitas questões até biológicas, né? A questão do cortisol, que vai reduzir, a questão da ocitocina também, né? Que a gente é um hormônio do prazer, da recompensa, né? Então, a gente gosta muito de coisas curtinhas, videozinhos curtinhos, 30 segundos, que a gente vai assistindo. Aquilo traz uma recompensa, um alívio rápido para a pessoa. Exatamente. Tá? A dopamina, e aí a gente fica com essas sensações, você está sendo bombardeado de estímulos, né? Você está trabalhando áreas do seu cérebro que não deveriam, né, estar tão ativas naquele momento, muitas vezes antes de dormir, muitas vezes assim que acorda. Então, você conseguir fazer esse relaxamento, você conseguir fazer essa limpeza, é quase um detox para o cérebro, né? Para que você possa conseguir diminuir a atividade cerebral, né? E, consequentemente, melhorar a ansiedade. E aí você vê que a gente já está falando aqui de várias estratégias para lidar com a ansiedade, né? Tem a questão da terapia, tem a questão da meditação, exercício físico, né? Então, a ansiedade, ela é uma psicopatologia muito complexa, né? Que ela envolve várias vertentes, inclusive algumas precisando de acompanhamento medicamentoso, né? A pessoa precisa ali de tomar a medicação, porque ela já faz todas essas intervenções, tá? Mas mesmo assim, o nível de funcionamento ainda está muito elevado, ela precisa reduzir ali de alguma forma, certo? Então, ela vai através da medicação, certo? Então, é necessário, para cada caso, um caso, mas é necessário a pessoa primeiro ter essa percepção de si, né? Perceber e entender como é que está o funcionamento da sua vida, perceber coisas, né, que podem estar funcionando como gatilho para ela, certo? E aí buscar um acompanhamento, né, com um profissional e tentar entender que muitas vezes vai precisar de mais de um profissional
para poder lidar com o tamanho do problema, né? E aí a gente volta para aquela ideia. Quanto mais tempo passa para você lidar com o problema, mais difícil ele fica. Ele vai cristalizando, né? Ele vai se tornando mais enraizado dentro da sua vida e fica mais difícil de intervir. Né? E eu falei até na entrevista com o Fábio, Guilherme, que as pessoas têm muito essa questão do preconceito, né? De dizer que tem vergonha de dizer que fazem tratamento psicológico ou psiquiátrico, ou estão em sofrimento, mas não conseguem pedir ajuda, não conseguem perceber que realmente elas precisam, não, por exemplo, não só de um tratamento com um psicólogo, né? Seja TCC, psicanalista, não sei, mas também tomar o medicamento, como você falou, para poder voltar, né? Se recompor. Muita gente é muito resistente. Mas aquilo, o medicamento, não necessariamente vai ser para o resto da vida, né? Exatamente, né? E isso que você está trazendo é muito real, né? A psicologia, ela vem crescendo muito nos últimos anos, né? É uma ciência relativamente nova no Brasil, então, por isso que deve haver, né, ainda muita resistência por parte das pessoas nesse acompanhamento da saúde mental, certo? Mas as pessoas ainda têm uma resistência muito grande, apesar, né, da gente ter visto principalmente nesses últimos 2 anos, a importância da psicologia para um funcionamento das pessoas, para a vida das pessoas de uma forma geral, né, tanto não só depois que o problema está gerado, mas também na prevenção de um problema. As pessoas ainda têm uma resistência muito grande, né, de buscar um psicólogo, um profissional de saúde mental, porque elas acreditam, e isso é muito comum a gente ouvir, de que se trata de fraqueza, a pessoa tem a mente fraca, né? Eu acho que a gente, em algum momento, já deve ter ouvido essa expressão, fulano tem a mente fraca, né? Fulano isso, fulano aquilo. Né? E isso, na verdade, não existe. Né? Questões de mente fraca, de mente forte, enfim. O que existe é a pessoa que ela tem estratégias para enfrentar determinadas situações e outras que não dispõe, certo? O funcionamento dela é diferente, funcionamentos diferentes, apenas isso, tá? Então, o que aquela pessoa que você acha que tem uma mente fraca passou e acabou adoecendo, talvez uma outra situação ela não adoecesse e você adoecesse, entende? Então, é um funcionamento diferente e as pessoas acabam tendo essa discriminação muito grande, né? Que pensa que é louco, é questão do manicômio, né? E principalmente quando envolve a questão de medicação, né? O psiquiatra ele também sofre essa dificuldade também das pessoas terem que recorrer a um psiquiatra, é muito difícil, né? Quando elas já estão assim já no ápice de sofrimento, aí elas recorrem a um psiquiatra. Mas muitas vezes, né, uma intervenção pontual, um recorte da sua vida, aquele momento não te define. Né? Se você está passando por um problema, de um término de um relacionamento, do luto de algum parente, de uma mudança de emprego e você está em sofrimento, certo? Aquele momento não te define. Você tomar medicação não quer dizer que você vai tomar a vida toda a medicação, certo? Então, naquele momento, é para que você possa voltar ali a um funcionamento bacana para ti. Né? Então, é importante as pessoas conhecerem, é importante esse podcast, é importante todo esse movimento que vem acontecendo, né? Das pessoas poderem sentar e falar de saúde mental, certo? Porque as pessoas vão naturalizar isso. Né? Ninguém fala, eu acredito que talvez para a ideia do dentista não haja essa dificuldade das pessoas, vou ao dentista, e as pessoas dizerem algo, né, de alguém que tem no dentista, ou outros profissionais da área da saúde. Mas para os profissionais da área de saúde mental ainda há muito esse receio, né, de falar na mesa, eu vou para o meu psiquiatra, ou eu vou para o meu psicólogo, né? Isso já vem mudando, né, mas ainda precisa mudar bastante para que a gente possa conseguir alcançar, né, não só o problema depois que ele já está alastrado, mas a ideia da prevenção. Se a gente conseguisse trabalhar muito com prevenção, né, a gente conseguiria alcançar e melhorar muito mais as vidas das pessoas. Tu falou em dentista, né? Para quem está assistindo, né? Eu sou dentista. E o que eu vejo, assim, nesses quase 10 anos de profissão, é que as pessoas não tem preconceito em falar, vou no dentista. Tem até umas piadas, né? Você está onde? Estou no dentista. A pessoa está até fazendo algo errado e diz que está no dentista, né? Mas, assim, a questão que eu percebo, trazendo um pouquinho para o lado da saúde mental, é que muitos pacientes... Primeiro, muita gente tem medo de dentista, né? Isso é fato.
Mas, assim, o que eu percebo é que muitos pacientes, eles têm preconceito ou têm vergonha de, na hora da anamnese, que é aquele questionáriozinho que a gente pergunta se a pessoa tem algum problema de saúde. Eu noto assim, quando você fala, quando a gente pergunta, né? Você tem algum problema de saúde? A pessoa fala, não, eu tenho hipertensão, tenho diabetes, só fala mais da questão física. Mas quando a pessoa tem algum problema de saúde mental, geralmente eles não falam. Se tem ansiedade, tem depressão, eles omitem essa informação. Que na clínica odontológica é fundamental a gente saber. Porque vai que a pessoa está fazendo algum determinado procedimento e ela tem uma crise ali na hora. Então, o profissional ele tem que saber que a pessoa tem que ter... tem que saber que a pessoa tem algum problema, algum transtorno. A ideia do bruxismo também, né? Que a ansiedade está muito relacionada também. Ainda. Tá, sim. Sim, aí eu estou falando assim, a questão de os pacientes, eles têm esse preconceito de revelar para o dentista se ele tem algum problema de saúde mental. Muitos meus pacientes falam. Tem gente que fala, eu tenho um problema tal, Eu até prefiro, porque a gente fica um pouco mais resguardado, tem um cuidado com aquele paciente, né? Quando o paciente omite que tem depressão ou que tem ansiedade, principalmente ansiedade, né? Porque em algum procedimento odontológico a pessoa pode passar mal. Já aconteceu de um paciente meu, eu estava fazendo uma restauração nele e ele ficou mais ofegante, vermelho. Eu percebi que ele não estava bem. Ele pediu para ir embora. Então, ele não quis me revelar, naquele primeiro momento ali da anamnese, né? Ele não me revelou que ele tinha problemas de ansiedade. Então, tem esse preconceito também no consultório. O paciente ele não consegue relatar que tem algum problema, ou talvez não quer. Assim, Carol, o que eu percebo, né, que de fato existe essa questão aí da dificuldade dele relatar que tem algum problema, e mais especificamente no público masculino, certo? Então, os homens eles ainda têm uma dificuldade muito grande de falar de si. Falar de suas questões, falar de seus problemas, falar de seus medos, de suas angústias e, inclusive, dos seus adoecimentos. Né? Aí a gente volta à ideia daquele pensamento, né, bem arcaico de que é uma fraqueza. Né? Não quero falar de uma fraqueza, fraqueza, quase que não sai agora. A pessoa não quer falar de uma fraqueza sua, né, para uma outra pessoa. E aí ela acaba construindo isso. E isso está muito relacionado à questão do machismo mesmo, dessa masculinidade que o cara ele tem que ser o Rambo, né, ele tem que ser ali forte, ele tem que ser... Enfim, ele não pode mostrar algo que ele vê como uma vulnerabilidade, entende? Então, isso traz outros prejuízos muito grandes, né? Porque o cara, quando ele já vai buscar um profissional de saúde mental, ele já está num estado de adoecimento muito grande, né? Já houveram um rastro de prejuízos dentro da vida dele, entende? Então, além da questão do Brasil, né, a gente viver isso de uma forma geral, essa dificuldade das pessoas falarem abertamente sobre questões de saúde mental, mas inclusive também pelo próprio passado do Brasil, né, que anteriormente a questão da saúde mental, as pessoas eram postas em hospitais psiquiátricos presas mesmo, né? Então, houve depois a reforma psiquiátrica com a qual mudou isso, tá? E a gente consegue não excluir a pessoa da sociedade, né? Então, anteriormente, elas eram excluídas da sociedade e ficavam nesses hospitais psiquiátricos, nos manicômios, né? Que anteriormente eram manicômios, e elas ficavam reclusas, né? Então, havia um estigma da sociedade muito grande sobre aquela pessoa, né? Que ela ficou reclusa, ficou lá dentro, né? Aí, enfim, aconteciam barbaridades, mas depois da reforma psiquiátrica ainda traz essa carga cultural muito grande, das pessoas ainda verem, né, o profissional de saúde mental como um profissional do manicômio. E falar em saúde mental para elas é falar em loucura, e que elas têm que estar no manicômio. Então, por isso que muitas vezes alguns já pulam bem ali e dizem, não, eu não sou louco, não. Eu não sou louco, não tenho problema nenhum e tal. Enfim, então, a gente vê que tem dois nichos aí bem grandes, né? Dentro do Brasil, pela carga cultural que a gente tem da questão da saúde mental, e
dentro de um público que é o público masculino, né? Que tem uma dificuldade ainda muito grande para poder falar de si, falar dos seus problemas, falar mais abertamente sobre isso, né? E que isso também traz um prejuízo ainda muito maior para eles. Então, voltando aqui, Guilherme, para encerrar esse nosso papo aqui sobre TCC, saúde mental, psicoterapia, transtornos, ansiedade principalmente, né? Fala aí sobre a importância das pessoas reconhecerem que precisam de ajuda, que precisam ir atrás de um profissional. Sim, sim. Eu acho, Carol, né, e que as pessoas precisam tentar tornar isso uma conversa dentro das suas casas, né? Iniciando, né, esse movimento que tem crescido bastante dentro da sociedade, que a gente tem falado mais sobre a questão da saúde mental, mas que elas possam falar dentro das suas casas, que elas possam falar para os amigos, que elas possam buscar mais, que elas possam assistir mais, né? Que isso é muito importante. As pessoas tentarem não demonizar algo que é do ser humano, é inerente a gente, né? Então, quando uma pessoa adoece de algo físico, ninguém pensa que a pessoa adoeceu porque ela é fraca, né? Mas quando a pessoa adoece de uma questão de saúde mental, as pessoas ainda dizem muito que se trata de fraqueza. Então, eu acho que a gente pode buscar mais essa questão do conhecimento, né? Buscar mais, buscar os profissionais, não só um psicólogo da área da TCC, você buscar um profissional, aquele com a qual você se identifica mais, eu acho que isso é muito importante, né? Então, isso é um pontapé inicial para que a gente consiga ter uma qualidade melhor de vida, para que a gente consiga ter um funcionamento melhor dentro da nossa vida, né? E falar e ajudar as pessoas também. Muitas vezes, quando você fala muito sobre esse assunto, você está ajudando uma pessoa que está tendo uma dificuldade de falar sobre aquilo, mas está passando por aquilo também, né? E esse seu canal e essa sua iniciativa, ela é muito bacana nesse sentido. Alcançar pessoas, né, que sintam essa dificuldade de falar sobre esse assunto, mas está vendo ali um profissional da área, alguém falando sobre esse assunto, e aí ela vai saber mais ou menos como agir, e que aquilo ali, né, é algo natural, é algo da nossa vida. Com certeza, esse é o intuito do canal, né? Até porque eu sou dentista, eu poderia estar falando de odontologia, mas o chamado aqui, o intuito do canal é esse mesmo, porque tem até o sloganzinho a frasezinha, né, do canal, tudo começa na mente, né? Se a gente não está com a mente bem organizada, a gente não consegue fazer mais nada na vida. E aí aquela coisa da TCC que a gente estava falando, né? O pensamento, tudo começando no pensamento, a emoção, comportamento, né? Perfeito, Carol. E parabéns pelo que você tem feito. Obrigada. E eu agradeço muito você ter participado, né? A gente já teve um encontro por lives, né? Isso antes. Agradeço, tá, Guilherme? Sucesso aí na sua profissão, que é tão importante, né? Para a sociedade. E os seus contatos é o Instagram. Pronto, vou deixar meu Instagram aqui, tá? É alencar.psi, certo? Aí lá tem o contato do meu WhatsApp, quem quiser entrar em contato, né? Quem quiser precisar ou estiver precisando passar por uma avaliação psicológica, algum acompanhamento, eu estou disponível, fiquem à vontade, tá? E o Guilherme, gente, ele atende online. Exatamente, né? No momento eu estou atendendo na modalidade online, né? Então eu acho que isso torna até mais conveniente por questões de deslocamento das pessoas. Então fique à vontade, onde você estiver, no Brasil todo no caso, né? Fica muito mais acessível para você ter um acompanhamento online. Tá Ou bom? no mundo, né? Sim, que sim, com a sim. tecnologia, qualquer pessoa do mundo pode se tratar com o Guilherme. Eu só tenho que afiar um pouco mais meu inglês. Não, eu falo assim, tem muitos brasileiros que moram no Sim. exterior, né, em outros países, Sim. e com a internet e tudo. Sem dúvida, facilita muito, né? É uma ferramenta muito importante, muito importante. Com certeza. Carol, obrigado, tá? Obrigada, gente. Tchau, Fiquem gente. ligadinhos aí, tá? Sigam aqui o nosso canal, se inscrevam, compartilhem. Mente Sã Podcast. Todas as informações, posts, vão estar lá no Instagram também, que estão aqui na descrição, que vai estar aqui na descrição, @Mente Sã Podcast. Tá bom? Se inscreva no canal e compartilhe e dê um joinha, tá, gente? Tchau, Pois gente. até mais. Até o próximo episódio. Até mais. Tchau.